Olá, queridos, pastor Yuri aqui, seu pastor Barbudão. E hoje a gente vai fazer a nossa escola bíblica em um dos lugares mais icônicos de Auckland, na Nova Zelândia. Não sei se você consegue ver, mas quando a maré fica baixa, a gente pode entrar dentro da baía de Auckland e a gente pode ver a cidade de Auckland no background, né? Então, vamos lá. O que a gente vai dizer? Romanos 6, 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Tem um autor cristão, o Richard Lovelace, ele acertou em cheio quando ele disse que tem 3 desvios do ensino bíblico que ainda dominam a igreja hoje: a graça barata, o legalismo e o moralismo. O moralismo é ver o cristianismo apenas como um conjunto de regras morais da sociedade, sem dar a devida importância ao arrependimento e a fé em Jesus para a salvação. E aí vem o legalismo, que é quando as igrejas, com boa intenção de se manterem santas, criam um monte de regras e disciplinas extras. O problema é que muitas vezes o foco muda de Cristo para as regras. E a vida cristã vira um fardo pesado em vez de uma alegria. E o telefone caiu, mas aí vem a graça barata. Esse termo foi criado pelo pastor alemão Dietrich Bonhoeffer, que descreve a triste atitude de pensar, que eu já fui perdoado e sempre serei, então eu posso fazer o que eu quiser. É exatamente sobre esse último ponto, a graça barata, que o apóstolo Paulo parece estar falando nesse capítulo, A relação, do crente com o pecado. Depois que ele deixa claro que onde o pecado aumentou, a graça de Deus abundou, Paulo faz a pergunta que muitos poderiam estar pensando naquele momento. Se a graça aumenta onde há mais pecado, então por que não pecar mais ainda para recebermos ainda mais graça? Por quê? E essa atitude, ela é muito comum em crentes que, por ter sido perdoados e terem o céu garantido, sentem que não precisam buscar a santificação. Eles acham que podem viver como bem entendem. Em casos extremos, essa ideia gerou seitas que até incentivaram o pecado como parte da salvação. Por exemplo, o famoso Rasputin, na Rússia, ele defendia que seu estilo de vida devasso, era necessário para ele ser salvo. Para ele e para todos que pensam que a salvação é uma licença para pecar, Paulo está gritando: de modo nenhum, de jeito nenhum. E a sua resposta forte vem com uma pergunta que muda tudo. E aqui vai a pergunta: se nós morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Essa ideia de morrer para o pecado é tão poderosa que Paulo ele precisa explicar em detalhes. E eu tenho umas perguntinhas para você. Eu gostaria que você até respondesse nos comentários. Você já viu a atitude da graça barata na sua igreja ou entre amigos cristãos? Como ela aparece no dia a dia? Por exemplo, na forma de falar, nas escolhas de entretenimento, E eu estou falando para o público brasileiro, mas em geral também, com a cultura do jeitinho, como a ideia de Deus perdoa tudo mesmo pode ser perigosa para a nossa caminhada com Cristo? Responde aí. E aí vem a segunda parte desse vídeo, que é sobre a relação do crente com Cristo. Romanos 6, de 3 até 7. Diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele para que o
corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Deixa eu continuar, Romanos 6, 8 a 10, diz assim: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Ele venceu a morte, não é verdade? Porque morrendo, Ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Aleluia. Ao contrário dos legalistas que criam regras, ou dos moralistas que acham que o pecado é só um problema humano, e dos que vivem na graça barata, Paulo ensina que a solução para o pecado, olha, ouve isso, Paulo ensina que a solução para o pecado é o nosso relacionamento com Cristo, é a nossa intimidade com Ele. Paulo nos lembra de fatos históricos, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. E aí ele começa a explicar que, através do batismo, nós somos unidos a Cristo e participamos de tudo o que Ele viveu. Assim, pelo batismo, nós morremos, fomos sepultados e ressuscitamos, tudo com Ele, nele. Para os primeiros cristãos, essa ideia era fácil de entender. O batismo era um passo muito sério, geralmente feito por adultos convictos. É uma parte da nossa adoração a Ele. É um ato público para declarar a nossa aliança com Cristo e anunciar o fim da vida antiga e o começo de uma nova. A imersão simbolizava isso perfeitamente. Entrar na água significa estar em Cristo, ficar submerso, ser sepultado com Ele e sair da água. Nós somos ressuscitados com Ele para andar em novidade de vida. Hoje o batismo pode ser visto como um sacramento, um meio pela qual a graça é transmitida, ou como um símbolo, uma representação de uma realidade espiritual. A verdade é que para os apóstolos as duas coisas andavam juntas. O batismo era parte integral do processo de salvação, uma bênção de Deus. A fé salva, mas o batismo é a expressão pública e o selo dessa fé. Importante demais, gente. Eu tenho mais umas perguntas para você pensar e talvez discutir comigo aqui nos comentários. O que você acha disso aqui? Hoje em dia, o batismo tem esse peso de rompimento com a vida antiga? Você acha isso? Ou virou apenas um ritual da igreja? Como que a gente pode resgatar o verdadeiro significado do batismo? O que você acha? Também na sua vida, pensa na sua vida, no antes de Cristo, AC e depois de Cristo, DC. Que coisas práticas morreram com seu velho eu quando você foi unido a Cristo? Quais foram as coisas? A terceira parte do vídeo é sobre a relação do crente com a tentação. Olha só, que coisa maravilhosa. Né? Romanos 6, 11 e 14 diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas aqui, deixa eu te falar um negócio. A teologia é ótima, né? Mas como que esse negócio funciona na prática? Eu acho que essa é a parte importante. E Paulo nos dá um plano de ação com três verbos-chave. Considerem-se, não permitam e apresentem. Considerem-se significa raciocine sobre essa verdade. Se você está em Cristo, você deve se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Tem uma analogia fantástica sobre Neil Armstrong, astronauta que foi na Lua. Né? Quando ele estava lá, ele só conseguia sobreviver naquele ambiente hostil ao ser humano por causa do seu traje espacial. Ele estava, na prática, morto para a atmosfera lunar, mas vivo
para a experiência de caminhar lá. Da mesma forma, em Cristo, nós estamos protegidos do ambiente hostil do pecado e vivos para o poder de Deus. A segunda parte é: não permitam. Com base nessa verdade, tome uma decisão. Não permitam que o pecado reine no seu corpo mortal. Versículo 12. Isso significa simplesmente dizer não. Os puritanos no passado diziam que Deus não tira a nossa capacidade de pecar, mas Ele nos dá poder para não viver no pecado. Deus nos dá poder para não viver no pecado. E a terceira parte é: apresentem-se. Apresentem-se. O pecado precisa de uma parte do nosso corpo para agir. A língua para fofocar, a mão para pegar o que não é nosso, a mente para ter pensamentos ruins. Mas a batalha é vencida quando nós nos recusamos a apresentar ou entregar essa parte do corpo. Mas não para por aí não, gente. Nós devemos então apresentar essa mesma parte do corpo a Deus para fazer algo bom, para andar nele. Se a tentação é fofocar, recuse-se a falar. Em vez disso, use sua boca para elogiar ou encorajar alguém, ou orar por alguém. Tem uma história também da Marinha Britânica, né? Tinha um sargento mor que era muito autoritário na Marinha Britânica. E um dia um soldado foi dispensado e ele saiu de lá, ele pegou as suas coisas, do armário, e aí ele foi caminhando. E quando ele viu o sargento, ele ficou insentido, mas aí ele se lembrou: eu morri para a autoridade dele, ele não manda mais em mim. Então ele olhou para aquele sargento, ele começou a caminhar, e ele se viu, ele é um homem livre. E a mesma coisa o pecado, ele não tem mais autoridade sobre nós. Aqui vão algumas perguntinhas para você também pensar e talvez discutir. Qual é a sua lua? Qual é o seu ambiente mais hostil de tentação? São as redes sociais, são as conversas no trabalho, são pensamentos de ansiedade. Como a verdade de que você está em Cristo, o seu traje espacial te ajuda a dizer não. E aqui, vamos ser práticos. Qual é uma área em que você precisa parar de apresentar o seu membro ao pecado e começar a apresentá-lo a Deus? Qual é o tempo? Qual é a coisa? O que você precisa fazer? Não é verdade? E aqui a gente vai para a quarta parte do nosso vídeo, que é a relação nossa, com a justiça. A relação nossa com a justiça. Hello. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Versículo 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Os escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça? Versículo 17. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer do coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram seus membros, seu corpo em escravidão, à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Olha, gente, que dia bonito. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é o quê? Alguém sabe? É a morte. Versículo 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, e o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aleluia. Algumas pessoas, especialmente de origem judaica, ficaram nervosas com o ensino de Paulo de que a salvação não vem pelas obras da lei.
Elas achavam que isso levaria as pessoas a uma vida sem lei e cheia de pecado. Paulo responde com outro de modo nenhum. Ele mostra que longe de vivermos sem lei, nós trocamos de patrão. Antes éramos escravos do pecado, agora somos escravos da justiça. O ponto dele é óbvio, mas é poderoso. Você é escravo daquele a quem você obedece. Aqueles que tentavam seguir a lei e falhavam, ou seja, todos nós, todos, mostravam que na verdade eram escravos do pecado. Mas aqueles que, pela graça, foram unidos a Cristo, foram libertos do pecado e trocaram sua escravidão pelo pecado, por uma nova escravidão a Cristo e a justiça. Para o crente, o desejo de Deus é uma motivação muito mais forte do que o desejo do pecado. Nós amamos a Jesus, queremos fazer a sua vontade, nós temos um novo coração. O crente sabe que a vida passada do pecado só trouxe coisas das quais ele se envergonha. E o fim delas é a morte. É a morte. Paulo conclui com um dos versículos mais famosos da Bíblia, fazendo um contraste final. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. De um lado o pecado, que paga um salário justo, a morte. Do outro lado a graça de Deus, que nos dá um presente que não merecemos, que é a vida eterna. A escolha parece óbvia, mas ainda temos a tendência de achar que a obrigação de pecar é inescapável e a de viver em retidão é opcional. Paulo diz que é exatamente o contrário. O crente não precisa continuar vivendo em pecado. Ele deve viver uma vida de uma forma justa, confiando no Senhor, para trazer libertação, né? E aqui eu tenho mais algumas perguntinhas para você. Acho que é importante essas perguntas, né? Essa palavra escravo soa muito mal para nós, né? Principalmente que a gente valoriza a liberdade. De que maneira ser escravo de Cristo é, na verdade, a maior liberdade que existe? O que você acha? Compare essa liberdade com a liberdade que o mundo oferece, tá? E aqui vai uma outra. O Comando 6.23 fala de salário versus dom gratuito. Como essa imagem te ajuda a entender a diferença entre tentar merecer a salvação e simplesmente recebê-la como um presente. Ser escravo do pecado gera morte, mas viver em total servidão a Cristo é o verdadeiro lugar de liberdade, o verdadeiro lugar aonde encontramos a vida abundante. É um lugar de obediência e santificação, que crescemos nele. A graça nos é suficiente para nos salvar, onde recebemos um novo coração. Esse novo coração nos dá um desejo de fugir do pecado que nos cerca e de fazer a vontade de Deus. Essa santidade posta em prática é o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e nos leva a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que fala, né? Deus nos chama a isso, a Bíblia nos chama a isso. Fala Romanos 12, 1-2, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Outras passagens falam, sejam transformados pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos chama a esse lugar de santidade, sabendo que em santidade, né, vivemos em santidade através de um lugar de intimidade, onde conhecemos a Ele, onde somos transformados diariamente mais e mais em Sua imagem, e que de lá recebemos a força do Senhor para viver nele. Viver em santidade não é por mim, para mim e através de mim, mas é por Ele, através dele e para Ele. Nesse lugar de obediência, experimentamos a sua vontade. E Ele não nos abençoa porque fazemos o certo, Ele nos abençoa porque Ele é bom,
Mas em fazendo a sua vontade, nós abundamos em sua graça, e em abundância de graça nós fazemos a sua vontade. Abunde, abunde em sua graça. Abunde no lugar de obediência. Olha aqui, um beijão, seu pastor Barbudão, e que Deus te abençoe.